Queridos irmãos, amigos de ideal espírita e não espíritas que aqui nos encontramos, viajores da eternidade, como é bom estarmos aqui. Como é bom termos a oportunidade de, neste momento importantíssimo de nossas existências, termos a oportunidade de falarmos do Evangelho de Jesus. Falarmos dos ensinamentos desse irmão mais velho, deste irmão maior, que se faz presente em todos os dias, em todos os instantes de nossas vidas, cumprindo com excelência a missão que o Pai a ele confiou, de conduzir a todos nós para o reino de Deus, para as moradas celestes, destinadas com certeza pelo Pai a todos nós, filhos da criação. E nesse instante, nesta noite, vamos refletir um pouquinho sobre esta mensagem que, quando a gente vai estudar o Evangelho, é interessante que a cada capítulo a gente tenha a certeza, a convicção de que o Evangelho é algo, é uma mensagem atemporal. Ela não se limita a uma época, a um período, a um tempo. E sim, ela se desdobra por toda a nossa existência. E quando digo toda a existência, estou dizendo do princípio. Quando lá surgimos da matéria elementar primitiva, até chegarmos à condição de espíritos puros. Porque Jesus não fala para a matéria, mas fala para espíritos imortais, espíritos eternos, filhos da criação divina, filhos de Deus, que somos todos nós. E nesse instante, essa mensagem, mais do que nunca, ela se faz muito importante. Porque estamos vivendo um momento delicado da nossa existência. Estamos vivendo em um momento de transição planetária. Em um momento em que nós iremos mudar o ciclo da nossa vida. Em um momento em que deveremos todos nós, se assim nos empenharmos, se assim tomarmos a devida consciência, darmos um salto. Um pequeno salto. E esse pequeno salto significa continuarmos habitando esta casa divina, sagrada, acolhedora, chamada Terra, que faz parte das muitas moradas da casa do Pai, neste universo infinito, de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de sistemas planetários. Porque é um salto, será um privilégio continuarmos aqui. Porque nós estamos sabendo, a espiritualidade nos fala todos os dias de irmãos nossos que já não mais estão aqui, que já estão sendo migrados para planetas de natureza inferior, por não terem conseguido o mínimo necessário do desenvolvimento do amor, o mínimo necessário de construir dentro de si mesmo, em nossos corações, em vossos corações, o reino de Deus, que significa frutificar o amor. Então ficar aqui já será um privilégio. Mas eu acredito que
quê? Todos nós que aqui estamos. Se aqui estamos, é porque já temos um propósito. Já temos uma razão. Já estamos buscando algo de bom. Ainda não somos bons. Ainda não. Mas já estamos esboçando, querendo algo de bom. E isto é algo grandioso. Porque quando nós damos um passo na direção de Deus, Deus dá 2 passos em nossa direção. E isso vale para todos nós que aqui estamos nesse instante, como disse o nosso irmão, espíritos encarnados e desencarnados. Porque estar encarnado ou desencarnado é meramente uma condição de experiência no momento oportuno para cada um de nós. Porque, em verdade, nós não somos matéria. Nós estamos tendo uma experiência na matéria somente. Mas, essencialmente, nós somos o quê? Somos espíritos. Então, que alegria que é, como espíritos, como irmãos de Jesus, como filhos mais novos. E, como todos nós, filhos de Deus, estarmos aqui nessa experiência, nesse contato, sentindo essa presença sublime que inunda o coração de todos nós, porque não temos dúvida nesse instante, Jesus aqui está, não tenham dúvida, Jesus aqui está nesse instante, envolvendo o coração, a mente de todos nós, porque ele na condição de irmão mais velho é aquele irmão que não está distante, é aquele irmão que está aqui puxando a orelha, orientando, né? Como é da nossa cultura, né? O irmão mais velho parece que é aquele que é o responsável pelos mais novos, né? Então ele não se distancia. E para a mensagem da noite, nos foi recomendado o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai. E é interessante que essa mensagem, né, esse ensinamento foi dado por Jesus um dia antes, né, aonde ele seria preso, quando ele seria preso e levado, né, ao martírio da crucificação. Em uma reunião chamada Santa Ceia, que foi aquele momento mais íntimo que ele reuniu ali com os seus amigos, com os apóstolos, digamos assim, para passar as últimas instruções, para passar a limpo, né? Para fazer um balanço, para reforçar em cada um deles o compromisso que eles deveriam assumir com a ausência física, porque foi apenas uma ausência física, mas espiritualmente ele estava ali. E naquele instante, Jesus, passando a limpo a tudo isso, ele disse certas coisas, né, que a gente hoje, à luz da doutrina espírita, conseguimos compreender. E um dos ensinamentos foi este, né? Eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu irei preparar uma, para que, logo mais, onde eu estiver, vós também estareis. Para ele falar assim, uma coisa interessante. Primeira coisa, significa que entre ele e os apóstolos, eles falavam da imortalidade da alma. Porque se não fosse um assunto corriqueiro entre eles, essa fala não faria sentido. Eu vou preparar uma casa, para que logo mais também, onde estiver, vocês estejam comigo. Ou seja, estava dizendo, a morte não existe. Nós somos espíritos imortais. Já é um ensinamento que está aí. Do contrário, não. Por que ele diria assim? Então ele estava falando também nessa mensagem do princípio da reencarnação.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, há lugar para todos. Ninguém ficará desamparado, desabrigado. E uma outra condição aqui nesse instante: acalmando o coração dos amigos. Pois ele disse: não se turbe o vosso coração. E ele está dizendo aqui nesse instante para todos nós que aqui estamos: não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. Não se inquietem. Não deixem que a dúvida, que a insegurança, que a incerteza tome conta de vocês. Ora, e quando ele fala isto, ele fala com toda a segurança, com toda a certeza daquele irmão mais velho que já passou por todos os estágios evolutivos que nós estamos passando. É aquele irmão que já estagiou nas várias moradas do universo infinito. É aquele irmão que conhece. É aquele irmão que tem a certeza. E é aquele irmão que sabe de qual é o nosso destino, para onde está nos conduzindo. E a doutrina espírita então vem como esse consolador prometido. E nos traz essa segurança, essa certeza de que nesse instante estamos aqui apenas realizando um estágio, como alguém que vai a uma escola realizar um curso, fazer um curso universitário, um curso de pós-graduação ou assim por diante, mas terminado o curso, ele volta para casa e continua a sua trajetória. E as dificuldades, claro, estão aí, a todos os dias, nos afligindo, nos causando dor e sofrimento, lágrimas. Sim, porém, não se turbe o vosso coração. Confiem em Deus. Confiem também em mim. Olha que fala interessante essa. Confiem em Deus e confiem também em mim. Olha a segurança dessas palavras. Ele estava dizendo: eu sei do que eu estou falando. Confiem. Não titubeiem. Não esmoreçam. Não percam a fé. Porque ele disse também em outro momento que chegaria o dia em que as iniquidades seriam tantas que até o amor dos justos esfriaria. E nós estamos vivendo esse momento. A humanidade terrena está vivendo um momento em que a gente tem a sensação, tá? Olhando um olhar superficial, a gente tem a sensação de que a humanidade regrediu. Fala, meu Deus, parece que as coisas estão regredindo, não evoluímos nada. Parece que algum tempo atrás, né, há 20, 30 anos atrás, se prezava um pouco mais pela ética, pela moralidade, pelo respeito pelo próximo. Mas, como otimista que sou, eu acredito que não. Nós não regredimos. Nós estamos evoluindo sim. Em verdade, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que o mal está se regurgitando, está se estremecendo. O mal está, vamos dizer assim, com medo do bem. E tentando fazer qualquer coisa para se sobressair. Mas o mal sabe que ele não irá perdurar. Ele não irá se sobressair.
o mal também sabe que ele também terá que se ajoelhar, terá que se render à criação de Deus. E nessa perspectiva, na condição de espíritos, aqueles que não entenderam, que não despertaram, que não têm essa consciência, esses, sim, irão migrar para planetas, para moradas inferiores a esta, para recomeçar. E quando Jesus fala que na casa do Pai há muitas moradas, vamos entender agora no aspecto físico dessas moradas. E Kardec, sabiamente, traz lá no Livro dos Espíritos, na questão 100 em diante, da categoria dos mundos. Mas é algo que ele coloca muito claro, que é apenas uma forma didática, para nós compreendermos as categorias de evolução dos planetas. Pois um pouco antes, na questão 55, Kardec pergunta aos espíritos se há vida em todos os planetas do universo. E os espíritos respondem a Kardec, na questão 55, que sim, há vida em todos os planetas do universo. E olha que não são poucos. Hoje a ciência, no que ela tem alcançado, fala-se em 200 bilhões de galáxias. 200 milhões de galáxias, desculpa. 200 milhões de galáxias. E em cada galáxia dessa, há algo em torno de 100 milhões de sistemas solares igual aos nossos, semelhante ao nosso. É algo que a gente, né? Não dá nem para a gente mensurar o que é isto. Tá? Mas já se está observando aí, né? Porque dentro da ciência hoje, né, o telescópio Hubble já se tornou já meio que obsoleto. Já está surgindo um novo psicólogo, um novo telescópio, está em construção. Já se fala hoje em cerca de 1 trilhão de galáxias. E aí? Mas fica uma outra pergunta. Se nós formos numerar isto, o que há além desse 1 trilhão de galáxias? Então eu creio que não para por aí. É infinito. E o que é o infinito? Não tem fim. E aí a gente volta lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Mas eu vou numa outra questão que é mais essencial ainda. Cada um de nós, em um processo micro, somos este universo. Somos um Deus menor, imagem e semelhança do Pai. Se a gente olha para essa imensidão do macro e não consegue compreender a extensão de Deus, pare, respire e olhe para você e perceba, você também é Deus. Tudo que existe no macro existe no micro dentro de cada um de nós. Vós sois deuses, imagem e semelhança do Pai. E aí vem uma outra questão. O que é o mal? Será que o mal realmente existe? Deus errou? Não errou. Nós ainda somos uma luz
que não tomamos consciência da luz que nós somos. Mas que, pelos princípios das leis universais, das leis de Deus, dessa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, essa luz também irá brilhar. Ao ponto que chegaremos um dia na condição em que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não sendo a mesma coisa, vamos dizer assim, o mesmo ser, falando, né, por falta de uma linguagem melhor, mas pela unidade de princípio de pensamento, pela unidade de manifestação no universo. Porque ele fica bem claro, ele deixa bem claro, na casa de meu Pai, dizendo que Deus é um e ele é outro, não é a mesma coisa. São seres diferentes. Usa a palavra seres aqui por falta de outro vocabulário, né? Porque Deus é o incriado, né? É a causa primeira de todas as coisas. Jesus já é filho, como nós também somos filhos, né? Já somos produto dessa criação divina. Mas chegou a condição aonde esse espírito, né, como se ele se confundisse com o próprio Pai. E essa condição, essa natureza, por incrível que pareça, está dentro de cada um de nós também. Também. Quando eu estou aqui falando para vocês, há algo aqui em mim que está em processamento, chamado mente. O que é a mente? Com certeza ela não é um produto da matéria. A mente é algo que ela usa a matéria para a manifestação, mas ela não é a matéria, ela é algo que vem antes. E a ciência ainda não conseguiu dizer em qual região do nosso corpo a mente está situada. É no nosso cérebro? Não. Leiam o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. E ele vai dizer isto. E quando nós saímos do corpo físico e vemos para o nosso corpo espiritual, vamos dizer assim, numa linguagem simplista, até o dedo do nosso pé manifesta uma inteligência, uma percepção do que ocorre em volta. Aí está o Espírito. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vamos agora para o princípio espiritual, então. Estou falando agora espiritualmente em várias moradas. Nós, na condição de espíritos, habitamos aqui dentro várias moradas. Nós estamos aqui, praticamente, creio que em 20 pessoas, mais ou menos, encarnados, né? São 20 moradas diferentes. Porque espiritualmente, cada um de nós aqui estamos gravitando numa morada própria, numa condição mental própria, numa condição espiritual própria, que cada um de nós estamos construindo ao longo dos milênios que já estamos vindo. E aproximando mais, pouco mais aqui agora, cada um de nós aqui estamos gravitando na morada espiritual que construímos no dia de hoje, da hora que você levantou até esse instante.
E é interessante que Kardec classificou nas categorias em 5. Didaticamente. Mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Isso numa categoria física, dentro do plano físico desse universo. Mas, nesse instante aqui, todos nós é possível que no dia de hoje tenhamos espiritualmente gravitado nessas 5 moradas, didaticamente falando apenas, porque isso pode se estender também ao infinito. Na hora que você levantou de manhã, você sentou na sua cama e fez uma prece. Você gravitou num mundo celeste. Você sentou à mesa, você teve o privilégio de tomar um café da manhã. Se você agradeceu pelo café da manhã que você estava tomando, é provável que você estava gravitando no mundo feliz. Você terminou o café da manhã e foi para o seu trabalho. Se você estava indo para o seu trabalho, já pensando nas obrigações, os compromissos, a responsabilidade, tem que cumprir com isso, com aquilo, a honestidade, você estava pensando em fazer coisas boas naquele dia. Você gravitou num mundo de regeneração. O bem ali estava se sobrepondo. Aí você chegou no seu trabalho, você encontrou um problema lá, alguém te falou algo que você não gostou. Você veio para o mundo de provas e expiações. Mas você se deixou tomar por aquilo de uma raiva, Você gravitou no mundo primitivo. Cada um de nós gravita na esfera da construção mental da própria morada. Em que morada nós estamos gravitando? Que morada nós estamos construindo dentro de cada um de nós? Eu vou para o Pai e rogarei ao Pai, para que, onde eu estiver, vós também estarei. O que ele quis dizer com isso? Numa situação mais ampla, mais essencial. Ele recomendou para que nós observássemos o seu Evangelho, os seus ensinamentos, essa bússola divina para o reino de Deus, que é a construção do amor no coração do homem. E se seguirmos esse código de valor, de ética moral, que é o Evangelho, nós estamos construindo uma casa, estaremos construindo uma casa, gravitando em uma casa onde Jesus está presente o tempo todo. O tempo todo. Nesse instante que nós estamos aqui reunidos, falando do Evangelho do Cristo, é possível que nós estamos aqui gravitando em um mundo que tem uma quinta natureza de mundos que Kardec também colocou. Ele chamou de moradas transitórias. Tá? É aquele, vamos dizer assim, aquele espaço onde você fica ali de repouso, aguardando para onde você vai, né? Daqui eu vou para um primitivo, eu vou para uma, né, regeneração, ou eu vou lá para celeste. Eu estou aqui analisando o que é que eu quero. Mundos transitórios. Às vezes no seu dia de hoje, tem uma hora que você parou, sentou, falou assim: o que eu quero para o meu dia de hoje? Você não estava ali analisando, fazendo um balanço.
Estamos aqui buscando isso para que nós possamos estar sedimentando em cada um de nós. Que casa mental nós estamos construindo? E nesse sentido, cada um de nós aqui estamos acompanhados por um amigo espiritual, um anjo da guarda, alguém que disse assim na nossa programação reencarnatória: eu vou lá também te ajudar a construir uma boa casa. É o nosso anjo de guarda. E ele está aqui então dizendo assim: ó, vamos observar bem o que Jesus está querendo nos dizer, esse chamamento, essa orientação, para que ao sairmos daqui, possamos ainda hoje adentrando ao plano espiritual com repouso do corpo físico, ir para uma boa morada. Aqui entra uma outra questão: as moradas espirituais, as colônias espirituais, que é um outro tipo de morada, que acolhe a todos nós, de acordo com a nossa condição espiritual, criada pela nossa mente, dessa construção espiritual. E não adianta, se durante o dia você não construir uma boa morada mental, à noite, sinto muito, não vai lá para um palacete não, vai lá para uma taperinha. É a realidade, é uma questão vibratória, é uma questão de frequência. E aí, na questão das moradas espirituais, né? Aí André Luiz dá um show, né? Quando a gente lê as obras de André Luiz, ele vai narrar com detalhes todas essas moradas, essas colônias. Então fica um ensinamento para todos nós, nesse capítulo fantástico do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Faça a sua parte. Se esforce. Jesus sabe das nossas dificuldades. Jesus sabe das nossas inseguranças, dos nossos medos. Mas Ele sabe do potencial, da capacidade, da semente divina que está em cada um de nós. E Ele disse assim: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Ele sabia o que estava dizendo. Ah, mas e aqueles que estão aqui e não conseguiram e terão que migrar para planetas inferiores? Jesus não os perderá de vista. Ele é o irmão mais velho. Ele sabe que logo mais aquele lá irá se recompor, se refazer, através de uma professora que aqui ele não deu ouvido, que é a professora amor. Então virá a professora chamada dor. Porque como será dolorido para nós termos que retornar para refazer a caminhada de novo. Mas é da lei. Não há privilégios para nenhum de nós. E tem uma mensagem tão interessante no livro Evolução em Dois Mundos. A gente tem medo de ler esse livro porque, né, parece ser complexo, mas quando a gente começa a ler ele, você vai entendendo, não é tão complexo assim não. Dá para entender. Cocriação em plano menor.
é a condição que nós estamos para a construção dessa morada que compete a cada um de nós, de onde queremos estar. Em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico, o amor de Deus, que sustenta nossas vidas, em permanente circulação no universo, para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria. Que energia espiritual é esta? É a energia espiritual que cada um de nós aurimos e alimentamos e criamos, e que damos direção, damos um destino. Eu diria, essa energia que nós aurimos do Pai e colocamos como um propósito de vida, para onde você está olhando todos os dias? Para onde você dirige a sua energia espiritual todos os dias? É isto aqui. Formando assim o veículo fisiopsicossomático em que se exprime ou cunhando as civilizações que abrangem o mundo e a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. A nossa condição, as nossas criações mentais determina a condição da nossa humanidade encarnada e desencarnada. Portanto, na hora que vocês estiverem em repouso hoje, adentrando ao mundo espiritual, aquilo que você criou durante o dia determinará para onde você estará daqui um pouquinho, daqui algumas horinhas. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal. É uns umbrais. É o inferno de outras religiões, né? Gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, equivalem por aglutinações de duração breve, no microcosmo em que estagiam sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Da mesma forma, a nível de plano espiritual maior, sublime, também é alimentado, também é construído pelas mentes superiores. E quando você levanta de manhã e faz uma oração, você vai deitar e faz uma oração. Quando você vibra positivamente, quando você vibra por amor de alguém, você está contribuindo para a construção desse mundo espiritual maior, do macrocosmo. Nós também somos co-criadores. Nós também construímos e auxiliamos a sustentar essas construções, essas moradas, em todos os níveis. Na infinidade dos mundos das galáxias, cada um de nós somos uma unidade que pertence ao todo. Nós fazemos parte, nós pertencemos. Quando você respira, você está respirando Deus. Deus não é para ser visto, é para ser sentido. Cabe-nos assimilar desse modo que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível, e que toda energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Fazemos parte ou não fazemos parte? Somos ou não somos?
Contribuímos ou não? Nós também somos. Cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Nós somos Deus. O mal não existe. Nós simplesmente ainda não estamos acendendo a luz. Não estamos tomando consciência de quem nós somos. Compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico que é a matéria emanada de Deus que sustenta nossas vidas. O plasma divino é a força que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Uberaba, 15/1/58. A gente lê isso aqui e fica imaginando que mente é esta, que nível evolutivo desta mente que conseguiu filtrar isto. Nós vamos demorar alguns milênios para entender quem é Chico Xavier, quem é esse espírito, a grandiosidade desse espírito. Quando você lê uma obra dessa, você fala, que mente é esta, né? Mas essa inteligência está latente também, tá? Dentro de todos nós aqui estamos encarnados e desencarnados. E nesse instante, cada um de nós também gravitando na mente divina, em Deus, construindo as nossas moradas. Na casa do Pai, as muitas moradas. Que morada queremos para todos nós ainda hoje? Que a paz, que o amor do Cristo abençoe a todos nós. Muita paz.